Um detento de 28 anos foi encontrado morto na penitenciária de Oswaldo Campos Pires, em Juiz de Fora. A princípio, gente, esse caso foi registrado como suspeita de suicídio, mas a Polícia Civil informou que as investigações apontam que essa vítima foi morta dentro da cela por outros 2 detentos. O homem cumpria prisão domiciliar e foi preso novamente pela polícia durante o cumprimento de mandado de prisão dias antes de ser encontrado morto. A nossa equipe conversou com pessoas ligadas à vítima que questionam o registro dessa ocorrência. Vamos assistir na matéria. De acordo com o registro da ocorrência, Wilson dos Santos Albertino Júnior, de 28 anos, foi encontrado morto dentro da penitenciária na madrugada da última quinta-feira. O boletim de ocorrência foi registrado como encontro de cadáver. Ainda de acordo com as informações do boletim de ocorrência, os agentes realizavam a checagem diária nos pavilhões quando os próprios detentos acionaram os oficiais. Ao chegarem na cela 4 do pavilhão 1, os policiais penais encontraram a vítima morta. Na cela onde o corpo foi encontrado, havia outros 4 detentos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Pessoas ligadas à vítima questionam a causa da morte. Ele não morreu por ele ter se enforcado, porque nós conhecemos ele, nós sabemos que ele não ia fazer isso. Porque não tem como, ele está todo quebrado, com a cabeça quebrada, com os ossos do corpo tudo quebrado e ele mesmo se enforcar, não existe isso. Ele estava com o pescoço até em cima do peito com um rasgado enorme, nós só não sabemos o que era isso, mas ele estava rasgado. De acordo com informações de testemunhas, o corpo de Wilson apresentava diversas marcas de agressões. Além disso, a advogada da vítima informou que fez um pedido verbal às autoridades competentes para que a vítima não ficasse nas chamadas celas de convívio, tendo que cumprir pena ao lado de detentos de uma facção rival. Todo mundo falou que ele não podia pagar no convívio por causa desse negócio de facção. Isso foi na delegacia. Subiram com ele, deixaram ele numa cela do lado de fora porque não podia pôr ele no convívio. Quando foi na quarta-feira, jogaram ele no convívio. Só que os agentes sabiam que ele não podia pagar no convívio, ele tinha que ficar do lado de fora esperando um bonde para ele. Era o que ia acontecer, só que aí jogaram ele sem triajar, sem nada, já simplesmente pegaram ele e jogaram ele no pavilhão 1 na cela 4. Foi aonde mataram ele. Em conversa com o Wilson, ele me informou que o maior receio que ele tinha em retornar ao sistema prisional era justamente o fato dele ter se filiado a um grupo de facção e saber que lá dentro, ter essa informação, estava tendo muitos atritos em decorrência dessas facções que estão em conflito. Infelizmente, na quinta-feira, nós recebemos a triste notícia de que ele havia falecido dentro do sistema em virtude de um suspeito autoextermínio. O Wilson não chegou a ficar nem 3 dias, dentro da carceragem. Infelizmente, o maior receio dele veio a acontecer e resultou, no seu óbito. O diretor do Sindicato dos Policiais Penais da 4ª Região comenta sobre as causas desse tipo de acontecimento dentro das unidades prisionais. É um reflexo do desgoverno do Departamento Penitenciário e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que não tem feito um trabalho de base com estratégias, estratégias melhores para sanar esse problema. A gente não pode sofrer essas acusações levianas, porque o cenário do sistema prisional é um cenário caótico e que não se tem uma resposta das instituições responsáveis para isso. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a Sejusp, o homem deu entrada na unidade prisional no dia 18 deste mesmo mês. A perícia da Polícia Civil foi acionada para os procedimentos cabíveis. Ainda em nota, foi informado que a instituição também é responsável pelas investigações criminais. A Sejusp destacou que foi aberto um procedimento de investigação interna para apurar administrativamente o ocorrido. É um cenário de guerra. E nós, servidores, estamos também dentro dessa guerra, porque nós não podemos atuar durante a noite. Dentro da cela, a regra
A lei é deles, a lei é dos internos, não tem como ter uma fiscalização, um controle internamente dentro das celas, a gente não sabe o que está ocorrendo ali, né? Então, infelizmente, a gente fica esperando o que vai acontecer no dia seguinte. Como operadora do direito, a gente entende que medidas urgentes devem ser tomadas pelos órgãos competentes. É uma questão de segurança pública, né? Porque isso pode gerar uma rebelião, isso pode criar muitos problemas lá dentro, muito maiores do que as mortes dos detentos. Esse é o primeiro sinal de que tem algo muito sério acontecendo. O que a senhora espera como desfecho desse caso em relação ao posicionamento das autoridades? Sim, uma investigação séria, pois para que isso não venha acontecer, como já vem acontecendo, que foi inúmeras esse ano, essa semana mesmo já teve mais um. Eu não acredito que tantas pessoas foram suicídio, porque sempre o laudo é esse, né? Que troque os agentes, que investiguem eles, porque não é a primeira vez que tudo seja investigado, nada trará ele de volta. Mas se a gente puder evitar que aconteça com mais alguém, porque independentemente do que eles estão pagando lá dentro, tem familiar, tem família, tem filhos, tem uma vida aqui fora, e se está lá dentro, está pagando, está pela lei. E lá dentro eles teriam que ter essa proteção que cabe, que está dentro da lei, que o preso hoje em dia não tem. Gente, diante dos questionamentos mostrados nessa reportagem, nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Em nota, a Secretaria informou que as investigações administrativas estão em andamento e são realizadas pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais. A Secretaria também informou que as investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil. Então, nós entramos em contato com a Polícia Civil, que informou, também por meio de nota, que apesar da ocorrência policial ter sido registrada a princípio como suicídio, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios, apurou que 2 detentos de 23 e 24 anos, ambos com passagem por tráfico de drogas e também por homicídio, mataram a vítima e depois penduraram ela pelo pescoço para poder simular um suicídio. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram presos em flagrante e, além dos crimes pelos quais já respondem, também vão responder por homicídio qualificado. Né? Duas coisas em relação a principalmente sobre os posicionamentos, né? É muito comum quando qualquer tipo de fato, ainda mais um fato criminoso, acontece dentro de uma instituição pública, no caso, né, uma penitenciária, que ali dentro se tenha uma investigação, mas do âmbito do processo administrativo, para poder entender como aquilo aconteceu, se o efetivo que estava alocado naquele momento seria o suficiente para poder conter aquele tipo de ação, né? Se a infraestrutura poderia ser revista para que aquele caso pudesse ser tratado. Essa é uma investigação que é feita pela instituição, nesse caso, né, a penitenciária, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, faz essa investigação administrativa. A questão criminal ela é feita pela Polícia Civil, que já começou a apurar os casos, inclusive já identificou e prendeu os suspeitos, que eram 2 detentos que estavam na mesma cela dessa vítima. Em relação à diferença do registro, né, a maneira como o caso chega para a polícia, nesse caso, são as evidências ali de como o corpo foi encontrado, esse também é um procedimento que acontece, né, com uma certa frequência. Isso não é um erro, é a forma como a ocorrência chega, como ela entra no sistema da polícia. A cena encontrada, sem nenhum tipo de perícia, sem nenhum tipo de avaliação mais profunda no primeiro momento, é uma cena de um suposto suicídio. Né? Isso não quer dizer que tem uma sentença sobre esse registro. A investigação, ela continua a apuração e ela, com base em todos os elementos comprobatórios que são ali analisados, que são separados, que são registrados no ato do registro da ocorrência, ela começa a fazer um trabalho e aí muda a configuração do caso, que é o que aconteceu nisso. A ocorrência foi registrada como autoextermínio, porque são com base nas evidências de como aquela situação é encontrada pela Polícia Militar. A Polícia Civil começou a fazer uma investigação e já identificou que foi um homicídio praticado por 2 detentos, que além dos crimes que já respondiam, agora tem mais esse na conta.